Olá! Nesta aula de hoje, vamos conversar sobre os fenômenos da educação, escola e trabalho, o homem construindo sua cultura e a educação nas comunidades tribais, que geralmente chamamos de educação difusa. Esses conteúdos da nossa disciplina Fundamentos da Educação têm por objetivo nos ajudar a entender o processo histórico de constituição da escola e também entender como as comunidades tribais, elas constituem o seu processo educativo até os dias de hoje. Então, nós temos que diferentes personalidades no decorrer da história se colocaram no processo de pensar sobre para que serve a educação. Nós vimos na educação na antiguidade grega que os filósofos foram os primeiros a se colocar questionamentos sobre a existência. E o processo educacional foi se derivando dessas indagações. Ora, nós tivemos então a formação na antiguidade grega, como vimos, de academias, liceus, que foram sendo base posteriormente na Idade Média para que a Igreja Católica organizasse sua forma de ensino, que é a escolástica. Depois nós vamos ter a escola sendo um fenômeno reorganizado por todo o Estado moderno, a partir então da constituição das cidades, dos burgos, do relacionamento comercial e social transformado pela nova Constituição Social, que abandona o antigo modo de produção feudalista e constitui um novo modo de produção capitalista. Ora, em todos esses momentos, a escola então foi sendo pensada e gestada de acordo com a organização social, política e econômica. Então, para que serve a escola? A escola, na verdade, ela serve para inserir as novas gerações na sociedade e nas relações de trabalho. Ou seja, cada escola vai trazer a marca cultural do seu tempo e do seu povo. Nós até hoje coexistimos com diferentes tipos de escola, sejam aquelas mais improvisadas, sejam aquelas que vão derivando construções metodológicas que fazem da arquitetura da escola, do prédio escolar, algo bastante característico e específico. Então, no decorrer desse processo, o Antônio Joaquim Severino nos define educação como um investimento intergeracional, com o objetivo de inserir as pessoas nas forças construtivas do trabalho, da sociabilidade e da cultura. Então, nós educamos para garantir que todas as gerações tenham acesso às formas e ferramentas do trabalho no seu tempo, das formas de convívio e interação social e também do convívio, produção e apropriação da cultura. Ora, no nosso caso, no Brasil, a forma como a gente entende ou reconhece as edificações escolares vai remontar a partir do período republicano. Nós, aqui no país, nesse período, quando fizemos então a instauração da República, rompendo com o modelo monárquico, construímos escolas para que a gente garantisse aqueles três elementos que o filósofo Antônio Joaquim Severino nos pontuou. Ou seja, as relações de trabalho, a sociabilidade e o acesso à cultura. Ora, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um grupo escolar aqui da cidade de Curitiba, o Dr. Xavier da Silva, e dos grupos escolares. Depois, nós passamos para as instituições escolares na organização dos níveis e subníveis de ensino. Mas na República, ele nasceu primeiramente como um grupo escolar. Isso vai demarcar o período do Estado moderno e da necessidade de consolidação do processo de modernização no nosso país.
E trouxe um outro exemplo para vocês, que é a Escola Normal da Praça, que hoje abriga a Secretaria Estadual de Educação do município de São Paulo, então no estado de São Paulo. Então foi inaugurada em 1894. E olha a imponência então desta edificação escolar. Então, se esses prédios escolares eles vão ganhando a sua arquitetura, seja em termos urbanísticos e estéticos, relacionados com os modos de organizar a sociedade, gestar as relações políticas e econômicas, nós temos então essa forte relação com a cultura. Muitos historiadores, filósofos, sociólogos, inclusive do nosso tempo contemporâneo, como por exemplo estudiosos como Adorno e Horkheimer, são dois alemães que junto com outros estudiosos fundaram a conhecida Escola de Frankfurt, ou seja, essa escola na verdade ela congrega vários pensadores com linhas diferentes, mas que ambos desenvolvem uma teoria crítica, pensam criticamente a sociedade e fazem uma crítica bastante efetiva com os modos de produção, de organização social e política feitos a partir, vamos dizer assim, das grandes guerras mundiais, como é que isso se gestou. E na relação cultural, nós temos, em termos de consenso entre esses diferentes autores e teóricos, o entendimento de que o ser humano ele só se faz humano no coletivo. Não é possível nós gestarmos a nossa humanidade, nós aprendermos a sermos quem nós somos individuais. Isso só acontece por meio das relações sociais. Então, é por isso que nós dizemos que é somente coletivamente que o homem constrói e reconstrói o seu processo cultural, ressignifica a sua linguagem e também estabelece e produz símbolos para darem conta dessas relações culturais. A palavra cultura, ela nasce de uma palavra latina chamada colere, que significa essa ideia de cultivar. Então, cultivar o quê? Cultivar toda a produção material, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue realizar pelo trabalho, e espiritual. Espiritual aqui não no sentido religioso, mas espiritual aqui nos diz da produção do folclore, das tradições, dos costumes, das artes, daquilo que nós acreditamos como símbolos que nos dizem da nossa vida, da nossa realidade, do nosso mundo. Então, a marca da educação e da cultura é o desenvolvimento constante, ou seja, é um processo. E esse processo, ele responde às relações permanentes entre esse coletivo social. É a partir dessas relações que nós vamos, então, entendendo a escola como um símbolo importante da nossa cultura. A educação, ela vai trazer, então, a intenção de desenvolver nessas gerações futuras, vindouras, o legado construído até então. E é importante a gente deixar claro que existe uma diferença entre fenômeno educativo e escola. Nós vamos ver isso mais para frente quando discutirmos a educação difusa das comunidades tribais. Ora, o fenômeno educativo, ele acontece como marca permanente em todas as sociedades. Mas a organização da escola, tal qual nós conhecemos, é uma marca de um tempo cultural que vai se efetivar lá da antiguidade grega até a consolidação do Estado moderno. Então, nós vimos também essa ideia, de educação como processo de condução ou de levar para fora. Trouxemos até ali na discussão que fizemos na educação grega a ironia e a maiêutica do Sócrates, como esse processo de retirar de nós
o conhecimento, né? Então, a educação, ela trará essa aproximação, ou seja, esse encontro numa relação entre sujeitos que estão dispostos a compartilhar, produzir, apropriar conhecimentos. E nós vimos então que escola vai surgir do grego escolé, que vai significar, naquele período, um espaço onde os homens livres, né, aproveitavam o tempo para lazer e descanso e estudar as questões que envolviam as dimensões existenciais. Então, a escola, ela vai nascer como esse espaço de encontro e de relações. Ora, se a escola tem um nascedouro da cultura e dessa cultura das relações, o próprio Antônio Joaquim Severino vai nos dizer que a escola, ela terá, então, também, né, nesse processo de educação e trabalho, três abordagens, digamos assim, ou três aspectos que se relacionam. Ou seja, modalidade para seus agentes, preparação para o mundo do trabalho e uma atividade prática simbolizadora. O que isso significa? Significa dizer que o processo de educação, ele não separa a teoria da prática. Por isso ele é praxis. Quem vai aprofundar esse conceito de praxis é um teórico chamado Adolfo Sanches Vasques. E essa discussão vai trazer a dimensão da não separação entre pensamento e execução, entre idealizar e realizar, entre planejar e executar. E interessante pensar que quando nós falamos, por exemplo, do processo educativo, nós estamos falando de um produto que é um produto subjetivo. Cada educando vai construir, nesse processo de relações, um conhecimento próprio, né? Então, por isso ela é simbolizadora, ou seja, nós não conseguimos extrair de imediato que produto é esse. Esse produto, ele vai sendo construído continuamente. Então, a aula, ela terá essa dimensão de organização dos elementos culturais, de troca, né? Por isso a modalidade para seus agentes, né? Ou seja, dessa troca entre sujeitos na relação social, que vão se apropriar de elementos que são elementos fundamentais para o exercício de relações no mundo do trabalho, e também vão construir conhecimentos, vão construir ideias, vão construir processos que não são medidos no tempo de consumo dessa aula, ou seja, ele vai se realizar para a vida inteira. Tanto é que o fenômeno educativo, como nós conhecemos, ele vai surgir a partir das comunidades tribais. Esse conhecimento, ele vai se constituir por forma de ritos, por forma de tradição oral, e também eles vão demarcar muito propriamente essa relação coletiva de construção desse legado de cada comunidade. Então, se a gente olhar aqui mais ou menos essa linha do tempo, a gente vai ter uma marca muito importante, que é a marca da escrita. Então, nas comunidades pré-históricas, vamos dizer assim, até as comunidades, né, tribais, né, que a gente conhece, nós vamos perceber que a invenção da escrita vai trazer uma possibilidade de construção de uma educação na forma de escola, né, como conhecemos, mas que anteriormente se davam em práticas orais, né? Ou seja, uma tradição de contar sobre. Essas comunidades tribais, elas ainda persistem, né? Então a gente vai encontrar algumas comunidades tribais ainda com essa marca forte da tradição oral sendo construída,
em países como a Austrália, a África e até a América, né? Então, ou seja, as Américas, né? Então, ainda está presente. Então, aqui trazendo, né, algumas imagens que vão representar esses diferentes momentos históricos das comunidades tribais, seja lá dos povos pré-históricos até a atualidade nessas comunidades que nós falamos, né? Então vamos pensar lá no período da Idade da Pedra Lascada, da Idade da Pedra Polida. Como é que esse fenômeno educativo acontecia, né? Nós tínhamos então comunidades que eram nômades. Essas comunidades elas iam mudando de espaço conforme esse espaço lhes trazia condições de desenvolver a sua subsistência, ou seja, quando a terra, aquele local, aquelas possibilidades, vamos dizer assim, de plantio, de caça, enfim, foram sendo possibilitadas, né? Foram sendo favoráveis, esses povos se fixavam. Caso contrário, eles iam então se movendo e buscando novos lugares. Então, nós vamos passando de fases que vão envolver dos hábitos, então, né, nômades, a sustentação em lugares específicos. E a partir desses lugares vão sendo desenvolvendo técnicas de agricultura e pastoreio. E a grande marca desse movimento é o trabalho coletivo. Ora, a gente percebe que nessas sociedades, né, há uma organização homogênea e indivisível. Que isso quer dizer que não há hierarquia, que há uma divisão de responsabilidades, mas todos são igualitários nas relações de direitos e deveres. Não há distinção de classes sociais, tal qual a gente conhece. E a gente vai percebendo que esses povos, né, essas comunidades, a partir do momento que elas vão desenvolvendo as técnicas, que elas vão apreendendo, né, sobre o ambiente, vão construindo conhecimentos sobre esse ambiente, eles vão então produzindo novas relações sociais e econômicas, até a gente chegar em comunidades mais complexas, em que se instaura, se institui as relações de classes, ou as separações, como a gente viu lá inicialmente, entre processos de planejar e executar. Então, todo esse processo que envolve aqui, ó, a utilização da energia, da metalurgia, né, do domínio desse ambiente e do domínio das condições técnicas, a gente vai diversificando para os ofícios especializados dos camponeses, artesãos, mercadores e soldados. Então, a gente vai construindo funções diferenciadas nessa sociedade. A cultura tribal, né, ela vai então desenvolver uma ideia diferente dessas comunidades que se constituem no Estado moderno e no Estado contemporâneo, né? Então, assim, não há necessidade de escolas, porém o fenômeno educativo, ele acontece. Ele acontece por meio do que a gente comentou anteriormente, das tradições orais, né? Ou seja, dos relatos, né? Da contação de narrativas sobre o desenvolvimento desses povos, né? Essa visão que a gente tem hoje de buscar entender essas comunidades, ela vai nascer de um estudo antropológico que começa a olhar, vamos dizer assim, essas comunidades a partir da lente que é a lente da comunidade naquele determinado tempo histórico. Essa forma de enxergar, que provavelmente possa trazer alguns julgamentos, é chamada de etnocentrismo, que é essa tentação de avaliar outras sociedades a partir da nossa cultura.
Cada cultura é própria, cada cultura tem o seu desenvolvimento, então não é possível avaliar e julgar uma cultura de acordo com a cultura específica de outra. Cada qual, no transcorrer das suas relações, desenvolve o que é necessário pensar. Então, nessa linha etnocêntrica, né, uma crítica que se faz quando se tenta avaliar de acordo com a nossa cultura é tentar classificar essas comunidades em forma de estados, classes, comércio. E, na verdade, essas culturas elas têm a sua marca própria. A nossa é que tem classes, instituições diferenciadas. Então, a gente precisa aprender a olhar para cada comunidade na sua própria perspectiva. Então, segundo o etnólogo Pierre Clastres, né, explicar as sociedades pelo que falta impede a compreensão do que era a realidade daquela comunidade, né? Então, assim, isso vai justificar muitas ações, por exemplo, de muitos antropólogos em classificar as sociedades como atrasadas. De fato, não são atrasadas, elas têm a sua própria forma de organização. Então, uma forma de analisar essas comunidades é entendê-las como povos diferentes e não inferiores, atrasados, né? Sim, povos com sua marca própria, sua singularidade cultural. Então, de maneira geral, o que a gente pode dizer? Que as sociedades tribais, elas têm uma organização mítica e de tradição oral. Então, elas organizam a explicação dos fenômenos que acontecem na sociedade por figuras míticas, né? Então, está carregado de deuses, o sobrenatural, ele vai incorporar a realidade, então, se chove, se faz calor, enfim, alguma intempérie climática, ela é explicada por essa natureza mítica, né? Então, há uma ligação muito forte entre o indivíduo e o divino, não há uma separação. É bastante diferente quando a gente olha na educação do processo na Idade Média, tá? A gente está falando aqui desse processo dessas comunidades em que não há essa separação de classes, é uma sociedade homogênea. Então, nessas culturas tribais, o sagrado ele vai responder à técnica, à agricultura, os males. Então, esse olhar mítico para a realidade vai sempre trazer uma natureza mágica de todo o processo que acontece naquela sociedade. Então, assim, se busca imitar os deuses nos ritos que são desenvolvidos, e os ritos, eles são fundamentais como um traço cultural. Então, nós temos diferentes ritos em cada uma das sociedades, sejam elas tribais ou não, que se fazem presentes como uma marca dessa sociedade, né? Desse coletivo, do jeito de ser das pessoas que habitam essas sociedades, né? Então, nós vamos ter, assim, algumas marcas, né, que são comuns. Por exemplo, a ideia da fecundidade, né? Então, desse olhar para a natureza, para a agricultura, para a terra, para os frutos, né? Para esse momento de cultivar a vida e assim por diante. E também a gente vai verificar esses ritos que tem a ver com as danças antes da guerra, que tem a ver com a questão dos próprios ritos de transição de uma fase, vamos dizer assim, infantil para uma fase da juventude, depois para uma fase adulta, e nós vamos ter essas representações dos desenhos, então, das figuras rupestres, presentes nos diferentes cavernas, né, que se encontram no mundo todo desse registro histórico. Então, os mitos e ritos, como dissemos, são uma marca cultural fundamental, que vão então alimentar a tradição daquela sociedade, vão permitir a coesão daquele grupo e também a aprendizagem dos comportamentos que se acreditam serem satisfatórios para aquela sociedade.
E as mudanças, elas vão caminhar de forma muito lenta, né? Porque esses ritos, essa tradição, ela tem uma força muito grande, né? E como eu falei para vocês, os ritos que vão marcar, seja a transição de idades, seja, por exemplo, a questão mesmo que envolve as alianças, como o casamento, e até o findar da vida, como a própria morte, né? Também vai emanar dessas sociedades ritos próprios. A organização social, então, nós falamos que tem uma estrutura homogênea, não há uma hierarquização de pessoas sobre as outras, não há classes, né? E há uma divisão de tarefas, mas essa divisão de tarefas, ela não vai trazer elementos de poder e controle sobre os outros. E o fruto do trabalho, das ações de todos, desse coletivo de pessoas, ele é compartilhado com todos aqueles que compõem a sociedade. Então, as atividades das mulheres também adquirem um caráter social, elas não vão se restringir ao mundo doméstico, mas elas vão trazer essa marca também de constituição da sociedade, dos ritos, da tradição oral e essa função, então, de prover a sociedade com novas gerações. Nós vamos ter também que, por exemplo, algumas funções que envolvem um caráter de liderança, né? Como, por exemplo, um chefe guerreiro, um xamã, né? Que seria um sacerdote, né? Essas pessoas, elas vão ganhar, né, bastante respeito e consideração pelos demais, e elas se tornam como aqueles que são considerados os sábios, os conselheiros, né? E mesmo eles tendo, vamos dizer assim, uma função de liderança, sendo conselheiros, sábios, não há um poder e controle sobre os demais, não há uma relação mando-obediência. Então, o chefe ele não dá ordens, né? Ele é o pacificador, ele é aquele que alimenta as tradições, ele é aquele que não separa no processo de liderança a esfera social e política, né? Então, ele é aquele que tem valores culturais, né? E de materialidade, ou seja, de trabalho, que são apreciados por toda a comunidade. Isso vai trazer para nós uma marca importante, que é um conceito sobre educação difusa. O que é esse conceito? Esse conceito significa que o fenômeno educativo ele acontece, mas ele não acontece formalizado, por exemplo, em edificações, em prédios ou construído com métodos, processos, procedimentos, como é a escola, tal qual nós conhecemos hoje. Então, a educação difusa, ela acontece, ela faz com que as práticas de tradição sejam mantidas e conhecidas, e a aprendizagem ela vai acontecer por imitação, na observação e no desenvolvimento das atividades. Então, assim, se é a caça, é a pesca, é o pastoreio, a agricultura, é a imitação e a realização dessas atividades, é a imitação desses processos rituais que vão garantir o processo de educação. Então, as crianças elas vão aprender para a vida e por meio da vida. E não há uma pessoa em especial, na forma como conhecemos escola, que vá participar especificamente desse processo. Não. Isso é uma função de todos os adultos que convivem com essas crianças, né? Então, assim, há uma adaptação aos usos e valores da tribo, não há esse processo de castigo, né? Como a gente depois vai verificar na educação medieval, muito forte, né? Há um respeito muito grande
e paciência com as crianças, né? E por meio dessa educação difusa, como nós falamos, que se garante a apropriação dos mitos e que se apropriam as crianças do modo de viver daquela sociedade. Essa formação que se propicia nas comunidades tribais é uma formação integral e universal, ou seja, todos têm acesso ao saber e os modos de fazer a garantia da existência daquela comunidade, né? Alguns podem até se destacar com habilidades e técnicas e um conhecimento próprio sobre isso, mas nenhum deles terá um privilégio sobre os outros com relação a esse conhecimento. Como falamos, é uma sociedade homogênea, una, não há essa divisão e não há presença de conceitos de poder e controle. Então, o conhecimento mítico, como dissemos, né, ele é fundamental. Por meio das narrativas orais, eles vão aprendendo sobre a sociedade, valorizando esse conhecimento produzido pelos ancestrais. Portanto, o mito, ele é perene, ele tem uma condição atemporal, né? A gente não consegue definir qual é o início e o fim do mito. Até hoje, nós temos sociedades organizadas com um conhecimento mítico. E até a nossa própria sociedade, né, que dizemos tão contemporânea, também carrega conhecimentos míticos, né? E o que nós vamos ter? A gente disse que a escrita é um grande marco nesse processo educacional. E à medida que as sociedades vão se complexificando, que a gente vai dizendo lá, que elas vão instituindo seus modos de se relacionar, que é a sociabilidade, que os modos de produzir sua existência, que é por meio do trabalho, e o modo de produzir o seu jeito de ver e entender o mundo, que é a marca cultural simbólica, nós vamos desenvolvendo por meio dessa complexidade transformações técnicas, nós vamos realizando então trocas comerciais diferenciadas que vão produzindo novas relações e as sociedades passam então a terem classes sociais e relações de poder e controle também presentes, né? Então, por exemplo, antes, quando a produção ela era coletiva e se existia um excedente, o que a gente quer dizer com excedente? Quando sobrava algo daquela produção, vamos dizer que eles tosquearam lá os carneiros e sobrou lã. A lã que eles pensaram para utilizar durante o período de inverno, eles já separaram o suficiente e sobraram lãs a mais. Então, o que começou a acontecer? Primeiramente, nessas relações, essas trocas, elas começaram por meio de escambo. Digamos que uma outra comunidade tinha sobrado carne e eles trocam lã pela carne, ou seja, eles trocam os seus excedentes. E depois a gente vai tendo, então, com a intensificação a partir do escambo, novas relações comerciais que vão fazer surgir também a abstração em forma de dinheiro. Né? Nós sabemos que o dinheiro é uma invenção que vai trazer a ideia de um valor monetário, e esse valor monetário é que vai permitir as trocas entre essa sociedade. Então, como dissemos, né, nós vamos tendo então relações hierárquicas, vamos tendo novas formas de organização social, de controle e poder sobre outras, como a servidão e o escravismo. As terras que antes eram de uso coletivo passam a ser administradas por uma entidade, que é o Estado, e que vai legitimar essa ideia de propriedade, né? E aí começam a mudar as relações, né? Então, a mulher, antes que na comunidade tribal tinha um papel social, ela passa a ficar restrita ao ambiente doméstico.
né? Isso a gente vai verificar, e a gente começou a verificar lá desde a antiguidade grega, como essa relação com as mulheres vai se transformando, né? Ou seja, não há um espaço político e social para tal. Vimos isso muito mais em Atenas, né? Muito embora em Esparta também isso não era permitido o espaço político, né? E daí o saber ele se tornou uma fonte, então, de privilégio e de poder sobre outras. E aí vai surgindo, então, né, nesse processo de instituição de uma nova sociedade, a escola. E essa escola ela não passa a ser coletiva, mas ela passa a ser direito de alguns. E a gente viu até que esse direito se restringia àqueles que eram detentores de uma condição aí dessa nova classe hierarquizada, que era a condição nobre. Então a escola passa a eletizar o saber. A escola não é para todos, a escola passa a ser para alguns, né? E nessa imagem aqui a gente está vendo como que essas cidades elas vão se constituindo, as comunidades vão então acontecendo. E aí a gente começa a ter as divisões do trabalho. E aí estudiosos históricos que fazem uma análise crítica da sociedade vão nos dizer que começa a existir então a ruptura entre o saber e o fazer. É nesse momento histórico que nós vamos então deixar de aprender a totalidade do processo do trabalho, mas alguns vão entender como se faz e realiza o trabalho e outros vão se destinar tão somente à execução desse trabalho. Então, planejar do realizar. E aqui algumas imagens, né, que vão demonstrando esse processo, né, de constituição das primeiras cidades a partir das comunidades tribais, né? E aqui exemplos de várias ordens, né? Temos os celtas, temos os fenícios, temos os egípcios, os mesopotâmicos, né? Que nós vimos que vão constituindo as primeiras cidades, né? As comunidades astecas, maias, incas, enfim, que vão traçando novos desenhos sociais, né? E novas relações, né? Aqui a Ilha de Páscoa, né? Tivemos essas esculturas que são esculturas que vão até hoje é fonte de pesquisa, né? Até hoje não sabem explicar como surgiram e como se constituíram, né, essas esculturas. Há inúmeras teorias para tal, mas nenhuma explica exatamente a origem. E vamos ter aí a escrita, né, que a gente está trazendo a marca como aquela que vai revolucionar essa forma. E como eu comentei com vocês, a gente ainda tem comunidades tribais que organizam o processo de educação de forma difusa, sem a instituição escola na formalidade que conhecemos. Então, a educação vai passar por esse processo todo da tradição oral, dos mitos, dos ritos, do coletivo, sem hierarquização de processos, né? Então, aqui alguns exemplos, né, que nós estamos trazendo das comunidades aqui africanas. Nós temos ainda outras, né, comunidades, como lá na Indonésia, trazendo para vocês exemplos de comunidades. Temos os Maori, muito embora os Maori lá na Nova Zelândia já estejam bem ocidentalizados, se é assim que a gente pode dizer, a gente ainda tem na Polinésia algumas comunidades com essa educação difusa presente e organização social. Temos na Sibéria, né, outros exemplos, né, dos descendentes dos Ogus, né, dos ancestrais Ogus. Nós temos ainda aqui alguns exemplos, como esses que eu estou trazendo aqui, dos Yali, né? Que conhecidos por nós como pigmeus, né? Que tem aí 150 centímetros de altura, então é um povo ainda que traz uma marca de uma sociedade homogênea, sem essa hierarquização. Temos aqui na Sibéria, né, as Nenetes, como a gente já havia até pontuado anteriormente, ainda comunidades na Sibéria.
Temos lá, né, na Papua Nova Guiné, olha aqui que interessante, né, até aqui as máscaras, né, utilizadas para os ritos, né. Nós temos aqui, ó, por exemplo, na Etiópia, os Mursi, a Indonésia e também ainda na Papua Nova Guiné, como comentamos, né? Olha, todos os adereços, né, que fazem parte desses ritos aqui na Etiópia, no Tibete. Então, vejam, são comunidades espalhadas pelo mundo todo, né? Aqui no Vale do Rift, né? Então, temos aí, olha aí ó, a marca, né? Uma onça, um leopardo, né? Essa marca presente de um rito de passagem lá. Aqui ainda, né? Na Índia, na Tanzânia. Olha outro exemplo, o Uli, na Papua Nova Guiné. Temos vários, né? E as comunidades tribais da Amazônia, né? Então, temos também as nossas comunidades aqui ainda no processo de organização dessa sociedade sem hierarquização, muito embora essas sociedades tenham sido alvos de instituições religiosas, né? Ainda temos comunidades, são comunidades que preservam toda essa organização social, cultural e a educação difusa. Outros exemplos aqui. E essas são as referências que nós desenvolvemos a nossa aula. Então, o importante é nós entendermos todo esse processo histórico de constituição dessas comunidades e como elas foram se complexificando em termos de relações sociais, de trabalho, de cultura, até chegar à escola como legado de espaço de apropriação do modo de viver dessa sociedade. É isso, pessoal. Então, bons estudos para vocês.